Pois é, exatamente, Albeniz Guini. Vamos falar sobre doença de Chagas. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, ao lado do Pedro Florencio, que é coordenador da Vigilância em Saúde, também do Márcio Fabiano, que é o supervisor, né, desse programa de combate às chagas aqui em Santa Cruz, e também o Jaedson Marques, que é agente de combate às chagas, e a gente vai trazer detalhes sobre esse trabalho, né, da Prefeitura, da Vigilância em Saúde, que atua nesse combate junto, claro, com a população. Primeiro, cumprimentar aqui os nossos entrevistados. Pedro, muito bom dia. Obrigado por receber mais uma vez a reportagem da Santa Cruz FM. Muito bom dia, João. Bom dia aqui aos colegas de trabalho. Bom dia aos nossos telespectadores. Uma satisfação muito grande, né? Estarmos aqui levando informações das ações realizadas pela Vigilância em Saúde de Santa Cruz e hoje, especificamente, sobre o programa de chagas, que a gente desenvolve aqui umas ações muito interessantes aqui no nosso município para prevenção dessa doença. Márcio Fabiano, bom dia, obrigado também. Bom dia, João, bom dia a todos. Vamos falar um pouco sobre a doença de Chagas, né? Que é muito importante, que por um bom tempo eu acho que talvez poucas pessoas conheçam a doença, né? Vamos falar um pouco e mostrar realmente o que fazemos no dia a dia. Tudo bem. Jaedson Marques, muito bom dia, obrigado também por receber aqui a reportagem Santa Cruz FM. Bom dia, telespectadores da Rádio Santa Cruz. Vamos vamos falar um pouquinho sobre nossas vivências do dia a dia, como é o nosso trabalho em campo, para esclarecer para a população, para ficar ciente de como que melhor tratamento é a prevenção, tá? Então a gente vai explicar direitinho, que é para todo mundo ficar esclarecido e bacana no assunto. Muito bem. Doença de Chagas, né? Quando a gente já fala, vem à tona o barbeiro, né? Que é o vetor da doença de Chagas, né? Queria que você fizesse uma apanhada aí, falar um pouco do que é essa doença, esse vetor. Enfim, Pedro, o que você poderia colocar para a gente para contextualizar aqui inicialmente essa informação? Sim, isso mesmo. Primeiro, né, salientar que é uma atividade e um trabalho que é voltado para a zona rural, né? Como você falou, os barbeiros, né, os triatomíneos, eles são esses vetores que passam para os humanos, né, a doença de Chagas através do Trypanosoma cruzi, né, do barbeiro infectado, por via de fezes. E a gente tem esse trabalho voltado na zona rural, onde a gente tem locais específicos, né, que contribuem para a proliferação desse vetor. Casas de taipa, né, chiqueiros de galinha, casas ainda de pau a pique, né? Casas que têm uma parte de alvenaria, mas ainda tem também outra parte ainda de taipa, chiqueiros de animais, enfim, galpões, celeiros. Então, todos esses espaços são bem assim acolhedores para esse vetor. E, como a gente fala, né, esse é um trabalho que é desenvolvido na zona rural, mas que também a gente tem observado também chegando aqui na zona urbana. Santa Cruz tem uma cidade hoje que está em plena expansão, né? E a gente cada vez mais está adentrando os espaços rurais. A gente já tem alguns condomínios já afastados da cidade, alguns loteamentos, e já estamos recebendo também esses vetores, né, nesses espaços. Então, a gente está direcionando também nossos trabalhos, além da zona rural, também estendendo para a zona urbana. E hoje a gente já tem dados bem interessantes, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Santa Cruz, através aqui da nossa dupla, né, de Márcio Fabiano, de Jaedson Marques, que vem fazendo assim um trabalho muito bom de combate a esse vetor. Então, hoje a gente já tem 354 casas pesquisadas, trabalhadas, né, onde eles fazem esse trabalho, que eles vão falar um pouquinho melhor, e dessas 56 casas positivas. Isso quer dizer que em 56 casas a gente encontrou o triatomínio, né? Nós temos também já 17 casas borrifadas, que aí é o inseticida que a gente aplica para justamente matar esse vetor, né? E toda casa positiva, independente do barbeiro estar positivo ou não, ela recebe a borrifação residual. E a gente já está aí com essa cobertura de em torno de 25% a 30% de trabalho realizado no município. Outro dado importante é que nós temos o nosso próprio laboratório que faz a análise do vetor. Não é todo vetor que vai estar infectado com Trypanosoma cruzi. E aí nós já temos aqui 2 casas que foram encontradas barbeiros positivos com Trypanosoma cruzi. E vale salientar que essas pessoas também, dessas casas, já foram coletadas sorologias para identificação se estão ou não com a doença de Chagas. Tudo bem. Fabiano, é fácil identificar
o vetor, o bichinho, né, o barbeiro, que é o vetor que transmite aí através das fezes essa doença de Chagas? João, a gente gosta de falar que vamos procurar o que não perdemos. São insetinhos minúsculos, a maioria das vezes muito minúsculo. A pesquisa dentro da casa é o maior cuidado, maior atenção, certo? Porque muitas vezes eles passam despercebido, muitas vezes. Por quê? Porque a gente define eles como um estágio. O primeiro estágio é muito pequeno, muito minúsculo. Toda a atenção é redobrada, certo? E a pesquisa é feita começando por dentro de casa, terminamos, como o Pedro falou, em chiqueiro de galinha, em curral de gado, em casinhas de cachorro, tá certo? Essa pesquisa é feita assim, procurar algo que não perdemos. Certo. E o que a população, né, um popular aí encontrou um bezerro parecido, o que ele acha que é um barbeiro? Qual a primeira coisa que ele deve fazer, como ele deve proceder? Pronto, João. Nesse caso, a gente recomenda, na dúvida, capturar vivo. Só serve para a gente se for vivo, para poder fazer a pesquisa no laboratório. Por quê? Porque morto só vai significar que está aparecendo em casa, certo? Aí não vai servir para fazer o exame. Na dúvida, capture, colocar no frasquinho, como o Pedro falou, uns furinhos, circular um ar, ou entregar a gente, que a gente vai estar passando todos os dias na localidade, ou trazer para a vigilância, ou mesmo a Secretaria de Saúde, que eles encaminham para a gente. A gente leva para o laboratório, a bióloga analisa e a gente dá uma resposta. Se ele está contaminado ou não, se é um barbeiro ou não. Já existe muita dificuldade em encontrar pessoas nas suas residências para fazer esse trabalho. Como é que é feito? É agendado com esse popular? A visita é feita com que periodicidade? A periodicidade a gente passa na residência anualmente, certo? Nós chegamos às residências, somos muito bem recebidos pela população. A população é muito consciente disso, muito consciente do trabalho. Já quanto à borrifação, a gente passa uns dias antes para agendar com o residente, que é para que ele se prepare, para que a gente não chegue de surpresa, para que tenha algum desconforto. Então, a gente vai antes, agenda direitinho, marca o dia para chegar e fazer o trabalho da borrifação na residência. Qual tipo de produto que é utilizado, esse inseticida que vocês combatem? A gente conhece por 09, né, Fabiano, que é o código dele. Um inseticida alfa-cipermentina. Certo. E aí só basta aplicar aquela única vez ou vocês têm que voltar lá? O efeito residual dele são de 6 meses. Então, por um período de 6 meses, aquela casa está assegurada, certo? Aí, no ano seguinte, a gente vai retornar a passar em todas as comunidades novamente, fazendo o trabalho de pesquisa, e assim vai. Vocês falam aí que já realizam esse trabalho, encontraram o barbeiro positivo, né, aqui na cidade de Santa Cruz, na zona rural. E em relação à doença de Chagas, já há casos positivos aqui na cidade? Sim. Se a gente for fazer uma série histórica, a gente tem casos, sim, confirmados. Nesse ano agora, 2025, né, como a gente já falou, nesses 2 imóveis que a gente encontrou, barbeiro positivo, né, barbeiro com Trypanosoma cruzi, todas as pessoas da casa foram encaminhadas para os nossos serviços de saúde, né, para o nosso hospital. Foi notificado essas pessoas, foi coletado material. Como não é feito essa análise aqui em Santa Cruz, no LACEN, nós estamos aguardando o resultado para realmente confirmação de algum caso positivo ou não. Certo. Márcio, em relação à equipe, né? Aqui o agente, né, já Edson, você como supervisor, né, do programa, e aí existem mais outros agentes ou apenas a equipe aqui, que a gente está aqui com vocês e que dá conta desse serviço na zona rural? João, no momento só nós dois. No momento só nós dois, mas no futuro não muito distante, nós esperamos chegar mais alguém. Mais 1 ou 2 pessoas para melhorar o serviço, andar mais rápido, certo? Mas, por enquanto, a gente está dando conta, graças a Deus. Já Edson fala que a população sempre recebe muito bem, a população, nesse sentido de conhecer já o barbeiro, de conhecer a doença de Chagas, é uma população já bem informada nesse aspecto? João, já sim. Fez bem você lembrar.
Vai depender da região. Uns conhecem como barbeiro. Não adianta nem chegar na casa, bater palma e dizer que a gente veio fazer a pesquisa sobre barbeiro. Fica logo perguntando o que é o barbeiro. Vai depender da região que a gente esteja. Barbeiro, bicudo, chupão e assim por diante. Bom, em relação a outros animais, né? É possível que o barbeiro infecte outro animal e aí ele venha a também infectar um ser humano? João, é o seguinte, o barbeiro, ele se alimenta do sangue de animais, né? De preferência galinha, né? Que a gente encontra bastante em galinheiro, certo? Sobre contaminação de animais, como eu posso dizer a você, que se tiver uma porta de entrada, um arranhão, um corte, possa ser que venha se contaminar também com a doença de Chagas, né? Com a doença do barbeiro. Mas é muito difícil você encontrar um animal, muito difícil, muito raro você encontrar um animal com uma doença de Chagas. Tudo bem. Então, a população ficar atenta em relação ao barbeiro, né? E a esses cuidados também, né, gente? A nossa população, a região local tem a cultura de caça, né? E como o animal ele é hematófago, ele não tiver sangue, ele vai procurar. E o animal silvestre é uma das praças de alimentação dele. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai, se ele tiver contaminado, vai contaminar aquele animal. A população que tem o costume de se alimentar da caça vai tratá-lo, né? Ao manusear aquela caça, tratar, tiver alguma portinha de entrada nas mãos, na área de contato com o sangue daquele animal, vai se contaminar da mesma forma. Ou, às vezes, o animal está contaminado, mas o vetor, que é o barbeiro, não. Mas o barbeiro vai lá, pica o animal. Ele vai contrair a doença, chega até a casa do residente, né? Pica também, quer dizer, transferiu aquela doença para o residente. Tá? Tudo bem. Olha, a gente quer agradecer aqui, deixar os três aqui à vontade para as considerações, algo que não foi perguntado, mas que vocês consideram importante repassar para a população. Fica à vontade. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Nada, João, nós que agradecemos, né, aqui a oportunidade de estarmos levando informações aqui da Vigilância em Saúde, né, para a nossa população, uma seara de atividades que a gente vem desenvolvendo no município, né, e é importante a população ter essa prestação de contas dos serviços que a gente vem realizando. Destacar só, João, que a questão da transmissão ela não acontece só pela questão do barbeiro sugar seu sangue, é através das fezes, né? Então ele precisa sugar seu sangue e defecar, e lembrando, se estiver positivo para o Trypanosoma cruzi. No mais, é agradecer aqui os trabalhos dos nossos colaboradores, né? E dizer à população que estamos sempre à disposição. Qualquer coisa, qualquer animal, qualquer inseto desses que vocês encontrarem, que vocês de fato não conseguirem identificar, como já foi dito aqui por Fabiano e Jaedson, tentar capturar esse animal, colocar num recipiente com tampa, furar a tampa para que ele não fique sem oxigênio, encaminhar a nossa equipe, ou a nossa Secretaria de Saúde, ou a nossa vigilância, para que a gente possa fazer a avaliação e redirecionar as nossas ações de campo. No mais, agradecer aqui a parceria da Rádio Santa Cruz e desejar um bom dia a todos. Muito bem. Fabiano, muito obrigado. Bom dia. João, muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Estamos à disposição, qualquer coisa precisar, só acionar a vigilância, certo? Muito bem. Jetson, muito obrigado também, bom dia. Obrigado, João, obrigado aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Só deixar assim um adendo, né? A população que for capturar o inseto, revestir a mão com algum objeto, certo? Não tiver luva, reveste com uma sacola plástica e captura, coloca dentro do recipiente, não com as mãos nuas, tá bom? Muito bem, informação importante aqui para os ouvintes da Santa Cruz FM. Chagas não é a sua doença, não é apenas o nome, a nomenclatura, viu, Chagas? Pode ficar tranquilo. Mas a gente agradece aqui o trabalho técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. Almenezinha, com você aí nos estúdios.